A Psicologia Financeira. Autor: Morgan Housel. Introdução do livro. Em A Psicologia Financeira, Morgan Housel apresenta uma abordagem única sobre dinheiro, destacando que o sucesso financeiro não depende apenas de conhecimento técnico, mas, principalmente, do comportamento e das decisões que tomamos ao longo da vida. Diferente dos tradicionais guias de finanças que focam em estratégias complexas e investimentos sofisticados, este livro explora a relação emocional e psicológica que as pessoas têm com o dinheiro. Housel argumenta que fatores como experiências pessoais, viés cognitivo e emoções influenciam nossas decisões financeiras tanto quanto, ou até mais, do que a lógica e a matemática. Ele explica que cada pessoa enxerga o dinheiro de forma diferente, pois sua relação com ele é moldada por sua vivência, contexto e até pelo acaso. O autor utiliza histórias reais e exemplos práticos para demonstrar como podemos evitar armadilhas financeiras comuns e tomar decisões mais sábias e equilibradas. Ao longo do livro, ele reforça que construir riqueza não se trata apenas de ganhar e investir bem, mas de desenvolver um comportamento financeiro saudável e sustentável. Capítulo 1. Ninguém é louco. O autor começa explicando que, quando se trata de dinheiro, ninguém age de maneira totalmente racional, mas sim de acordo com suas experiências pessoais. Nossa relação com o dinheiro é fortemente influenciada pelo ambiente em que crescemos, pelas dificuldades ou facilidades que enfrentamos e pelas histórias que ouvimos ao longo da vida. Como resultado, pessoas de diferentes contextos podem tomar decisões financeiras completamente opostas, e ainda assim, ambas acreditarem que estão certas. Housel argumenta que o comportamento financeiro não é apenas uma questão de conhecimento técnico, mas sim de psicologia e emoções. Algumas pessoas investem de maneira conservadora porque viveram crises financeiras que as marcaram profundamente, enquanto outras assumem riscos porque nunca passaram por dificuldades econômicas significativas. Isso significa que julgar as decisões financeiras dos outros sem entender sua história é um erro comum. Para ter uma relação mais saudável com o dinheiro, é essencial reconhecer que nossa percepção financeira é limitada pela nossa própria experiência e que não existe um único caminho certo para a riqueza. Capítulo 2. Sorte e risco. O autor destaca que o sucesso financeiro não depende apenas de esforço e inteligência, mas também de fatores incontroláveis, como sorte e risco. Ele usa exemplos de figuras como Bill Gates, que teve acesso a um dos primeiros computadores pessoais do mundo ainda no ensino médio, e de outras pessoas igualmente talentosas que nunca tiveram essa oportunidade. Isso mostra que o acaso pode ter um impacto significativo na trajetória de qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, Housel ressalta que ignoramos o papel da sorte nos casos de sucesso e subestimamos o impacto do risco nos fracassos. Isso leva muitas pessoas a copiar estratégias de investidores bem-sucedidos sem considerar o contexto em que essas estratégias funcionaram. O autor defende que devemos ser humildes ao analisar o sucesso financeiro, reconhecendo que nem tudo pode ser controlado. Em vez de buscar fórmulas mágicas, o ideal é adotar uma abordagem equilibrada e sustentável, protegendo-se dos imprevistos e aproveitando as oportunidades quando elas surgirem. Capítulo 3. Nunca é suficiente. Este capítulo explora como a busca incessante por mais dinheiro pode levar à infelicidade e a decisões ruins. Housel explica que muitas pessoas bem-sucedidas arruinaram suas fortunas porque nunca se sentiram satisfeitas e continuaram assumindo riscos cada vez maiores. Ele menciona casos de bilionários que perderam tudo por não saberem quando parar, destacando que não é apenas a falta de dinheiro que destrói vidas, mas também a obsessão por acumular mais. O autor argumenta que definir limites e saber o que é suficiente para cada um é essencial para manter a estabilidade financeira e emocional. Ele sugere que, em vez de buscar riqueza infinita, devemos focar em garantir segurança e liberdade financeira, o que proporciona um estilo de vida mais tranquilo e gratificante. Para isso, é fundamental evitar comparações com os outros e compreender que o dinheiro é apenas uma ferramenta, não um objetivo final. Capítulo 4. Confundindo riqueza com estar rico. Neste capítulo, Housel explica a diferença entre parecer rico e realmente ser rico. Muitas pessoas gastam dinheiro em bens luxuosos para demonstrar status, mas isso não significa que tenham um patrimônio sólido. Ele alerta que aqueles que ostentam riqueza geralmente possuem grandes despesas e dívidas, enquanto os verdadeiramente ricos são aqueles que acumulam ativos e investem no longo prazo. O autor enfatiza que a verdadeira riqueza não é visível, pois está no dinheiro não gasto e nos investimentos bem feitos. Ele argumenta que acumular ativos financeiros e evitar gastos desnecessários é a melhor estratégia para alcançar independência financeira. Para isso, é necessário mudar a mentalidade e entender que segurança financeira é mais valiosa do que a aparência de riqueza. O segredo para uma vida financeiramente saudável não é impressionar os outros, mas sim construir um patrimônio sólido que permita a liberdade de escolha.
Capítulo 5. O paradoxo da confiança e da ilusão. Ouzel explora o paradoxo entre confiança e ilusão no mundo financeiro. Ele argumenta que, para investir e tomar decisões financeiras, é necessário ter um certo nível de confiança, mas que o excesso dela pode levar a erros graves. Muitas pessoas acreditam que podem prever o mercado ou que têm um entendimento superior sobre investimentos, quando, na realidade, o futuro financeiro é incerto e impossível de controlar completamente. O autor alerta que quanto mais confiantes as pessoas se tornam, mais propensas estão a ignorar riscos, superestimar suas habilidades e tomar decisões financeiras ruins. Ele destaca que grandes investidores são aqueles que reconhecem a incerteza e se protegem contra imprevistos, em vez de tentar prever o futuro com certeza absoluta. O segredo é encontrar um equilíbrio entre confiança e humildade, aceitando que erros fazem parte do processo e que ninguém pode controlar todas as variáveis do mercado. Capítulo 6. Arrisque-se e sobreviva. Este capítulo enfatiza que, no mundo financeiro, a sobrevivência é mais importante do que a busca por retornos extraordinários. Ouzel explica que o sucesso de longo prazo depende da capacidade de evitar grandes perdas e continuar jogando o jogo financeiro. Muitas pessoas buscam estratégias agressivas para maximizar seus ganhos rapidamente, mas acabam arriscando demais e comprometendo sua estabilidade. O autor usa exemplos de investidores que, em vez de tentar multiplicar seus ganhos rapidamente, focaram em manter um crescimento constante e evitar erros fatais. Ele defende que o objetivo principal deve ser permanecer no mercado e proteger o patrimônio contra crises e imprevistos. A chave para isso é a diversificação, a prudência e a construção de um plano financeiro sustentável, que leve em conta tanto os bons momentos quanto os inevitáveis períodos difíceis. Capítulo 7. Liberdade. Ouzel argumenta que a verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro que alguém possui, mas na liberdade que ele proporciona. Ele explica que a capacidade de controlar o próprio tempo e tomar decisões sem depender de um salário ou de um chefe é o maior benefício da independência financeira. Para muitas pessoas, o objetivo não é apenas ganhar mais dinheiro, mas sim ter mais controle sobre suas vidas. O autor destaca que muitas pessoas acabam presas em um ciclo infinito de trabalho e consumo, sem nunca realmente alcançar liberdade. Elas aumentam seus gastos à medida que seus rendimentos crescem, o que as obriga a continuar trabalhando sem parar. A solução, segundo Ouzel, é priorizar a liberdade em vez do luxo, economizando e investindo de maneira estratégica para que, no futuro, o dinheiro possa trabalhar por elas. Capítulo 8. O homem em uma limusine. Neste capítulo, Ouzel fala sobre o paradoxo da busca por status. Ele observa que muitas pessoas gastam dinheiro em carros de luxo, roupas caras e bens extravagantes na tentativa de ganhar respeito e admiração dos outros. No entanto, o que geralmente acontece é o oposto. Em vez de admirar quem está dirigindo a limusine, as pessoas apenas desejam ter uma também, sem se importar com quem a possui. O autor explica que essa busca por status é um ciclo sem fim, pois sempre haverá alguém mais rico ou com bens mais chamativos. Ele argumenta que a verdadeira segurança financeira não vem de impressionar os outros, mas sim de ter um patrimônio sólido e uma vida equilibrada. Para alcançar isso, é necessário resistir à tentação de gastar para parecer rico e, em vez disso, focar em construir um futuro financeiramente estável e livre. Capítulo 9. Riqueza é o que você não vê. Neste capítulo, Ouzel explica que a verdadeira riqueza não é visível. Muitas pessoas associam riqueza a bens materiais, como casas luxuosas, carros caros e roupas de grife. No entanto, esses são apenas sinais de consumo, não necessariamente de riqueza real. A verdadeira riqueza está nos investimentos, nas economias e na liberdade financeira que se constrói ao longo do tempo. Ele argumenta que um dos maiores erros financeiros é gastar para parecer rico, em vez de realmente acumular patrimônio. Muitas pessoas vivem no limite de seus ganhos, consumindo tudo que ganham para manter uma aparência de status, sem construir uma base financeira sólida. O segredo, segundo Ouzel, é resistir à tentação de impressionar os outros e focar em um planejamento financeiro que priorize a segurança e a independência. Capítulo 10. Poupança é um investimento invisível. Ouzel enfatiza que a poupança é um dos hábitos financeiros mais poderosos e subestimados. Ele explica que, enquanto muitas pessoas buscam estratégias complexas para enriquecer rapidamente, a simples prática de economizar e investir de forma consistente ao longo do tempo pode trazer resultados surpreendentes. A chave para uma boa poupança não está apenas em ganhar mais dinheiro, mas sim em gastar menos do que se ganha. O autor destaca que economizar não significa privação, mas sim a liberdade de ter opções no futuro. Ele também reforça que a segurança financeira não vem de um grande salário, mas da capacidade de manter um estilo de vida sustentável e construir reservas para imprevistos.
Capítulo 11. Razão versus emoção nas finanças. Ouzel discute o impacto das emoções nas decisões financeiras. Ele explica que, embora a lógica e a matemática sejam fundamentais para a construção de riqueza, as emoções geralmente têm um peso maior nas escolhas financeiras das pessoas. Medo, ganância e impaciência são alguns dos fatores que podem levar a decisões ruins, como vender ações durante uma crise ou investir em algo arriscado por impulso. O autor argumenta que o segredo para uma boa gestão financeira é reconhecer e controlar essas emoções. Ter um plano claro, baseado em objetivos de longo prazo, ajuda a evitar reações impulsivas em momentos de crise ou euforia. Ele também ressalta que, em vez de tentar prever o mercado, os investidores devem focar em estratégias simples e sustentáveis, evitando movimentos extremos baseados em sentimentos momentâneos. Capítulo 12. Surpresa. O mundo está em constante mudança. Neste capítulo, Ouzel destaca que o mundo financeiro é imprevisível e que ninguém pode prever com certeza o que acontecerá no futuro. Ele cita exemplos históricos de eventos inesperados que mudaram completamente o cenário econômico, como crises financeiras, avanços tecnológicos e mudanças políticas. Diante dessa incerteza, ele aconselha que as pessoas construam suas finanças de forma resiliente, ou seja, preparando-se para diferentes cenários. Isso significa manter uma reserva de emergência, diversificar investimentos e evitar confiar cegamente em previsões. O autor reforça que o melhor plano financeiro não é aquele que busca maximizar ganhos a qualquer custo, mas sim aquele que permite que a pessoa se adapte e prospere, independentemente das circunstâncias do mercado. Capítulo 13. Nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Morgan Ouzel explica que eventos financeiros extremos, tanto positivos quanto negativos, tendem a ser superestimados no curto prazo. As pessoas frequentemente acreditam que um grande sucesso ou uma crise devastadora terá impactos permanentes, mas, na realidade, o tempo suaviza esses efeitos. Muitos milionários perdem fortunas rapidamente, enquanto outras pessoas acumulam riqueza lentamente ao longo dos anos. O autor ressalta que a perspectiva de longo prazo é essencial para entender as finanças. A história mostra que momentos de crise sempre existiram e sempre passarão, assim como períodos de extrema prosperidade não duram para sempre. Ele aconselha os leitores a evitar reações exageradas a eventos pontuais e a manter uma estratégia financeira consistente, baseada na disciplina e na paciência. Capítulo 14. Você só ganha quando para de jogar. Neste capítulo, Ouzel usa uma metáfora com jogos de azar para explicar um dos princípios mais importantes das finanças: saber quando parar. Muitas pessoas que acumulam riqueza continuam arriscando mais e mais, em busca de retornos ainda maiores, sem perceber que estão aumentando suas chances de perder tudo. Ele enfatiza a importância da moderação e da segurança financeira. Ter uma reserva de dinheiro suficiente para viver bem e com tranquilidade é mais valioso do que correr riscos desnecessários para tentar multiplicar o patrimônio indefinidamente. Segundo o autor, a verdadeira riqueza vem da capacidade de saber quando já se tem o suficiente e parar de jogar o jogo de altos e baixos do mercado financeiro. Capítulo 15. Nada é gratuito. Ouzel argumenta que tudo na vida, especialmente no mundo financeiro, tem um custo, e muitas vezes esse custo não é óbvio. No caso dos investimentos, por exemplo, o preço que se paga não é apenas o valor investido, mas também o estresse, a incerteza e as oscilações do mercado. Muitas pessoas querem retornos altos sem enfrentar os desafios naturais do processo, mas o autor destaca que não existe sucesso financeiro sem algum nível de desconforto. Para construir riqueza de forma sustentável, é preciso aceitar os períodos de baixa e entender que eles fazem parte do jogo. Quem tenta evitar qualquer risco muitas vezes acaba tomando decisões ruins, como vender ativos em momentos de queda ou evitar investimentos por medo. Capítulo 16. Você e eu vemos o mundo de maneiras diferentes. Neste capítulo, Ouzel destaca que cada pessoa tem uma experiência financeira única, moldada por sua história de vida, ambiente e crenças pessoais. Isso significa que duas pessoas podem olhar para o mesmo investimento e ter opiniões completamente diferentes sobre ele. Ele alerta que essa diversidade de perspectivas pode gerar conflitos e decisões erradas, especialmente quando alguém tenta copiar cegamente a estratégia financeira de outra pessoa sem considerar sua própria realidade. Em vez de seguir modismos ou conselhos genéricos, Ouzel sugere que cada um desenvolva sua própria abordagem financeira, baseada em seus objetivos, tolerância ao risco e visão de longo prazo. Capítulo 17. O sorriso secreto. Morgan Ouzel introduz a ideia de que a verdadeira riqueza muitas vezes não é exibida. Enquanto muitas pessoas associam dinheiro a símbolos de status, como carros de luxo e casas extravagantes, aqueles que realmente possuem segurança financeira costumam agir com discrição.
O autor argumenta que gastar para parecer rico pode, na verdade, impedir que alguém se torne rico de verdade. Ele explica que a liberdade financeira vem da capacidade de fazer escolhas sem estar preso a obrigações financeiras. O verdadeiro valor do dinheiro está na tranquilidade que ele proporciona, não nos bens materiais que podem ser comprados. Para Uzel, entender essa diferença é essencial para evitar cair na armadilha do consumismo e da necessidade de validação social. Capítulo 18. Quando você vai parar? Neste capítulo, o autor discute um problema comum entre investidores e pessoas que acumulam riqueza: a dificuldade de definir um limite. Muitas pessoas continuam buscando mais dinheiro, sem perceber que a ganância pode levar a riscos desnecessários e até a ruína financeira. Uzel sugere que é importante estabelecer metas claras sobre o que significa o suficiente para cada um. Ele enfatiza que a busca incessante por mais pode prejudicar a qualidade de vida e aumentar o estresse. Saber quando parar e aproveitar o que já foi conquistado é um dos maiores desafios da vida financeira. Capítulo 19. O jogo que você está jogando. Aqui, Uzel alerta que muitas pessoas tomam decisões financeiras baseadas nas regras e objetivos de outras pessoas. Por exemplo, investidores de longo prazo podem entrar em pânico e vender ações apenas porque viram especuladores de curto prazo se movimentando rapidamente no mercado. O autor reforça a importância de entender o próprio jogo financeiro e não ser influenciado por estratégias que não fazem sentido para sua realidade. Ele destaca que cada pessoa tem um objetivo e um prazo diferente, e o segredo do sucesso financeiro está em manter o foco no que realmente importa para sua própria jornada. Capítulo 20. A confusão entre riqueza e sorte. No último capítulo do livro, Uzel aborda um dos maiores erros na forma como as pessoas interpretam o sucesso financeiro: a confusão entre habilidade e sorte. Ele explica que, muitas vezes, grandes fortunas são acumuladas não apenas por mérito, mas também por fatores imprevisíveis e oportunidades únicas. Por outro lado, o fracasso financeiro também pode ser resultado de eventos inesperados e não necessariamente de más decisões. O autor incentiva uma abordagem mais humilde e realista em relação ao dinheiro, reconhecendo que ninguém tem controle total sobre o futuro. A melhor estratégia é criar um plano financeiro sólido, mas sempre deixar espaço para ajustes diante das incertezas da vida. Conclusão do livro. A psicologia financeira encerra com uma lição fundamental: o dinheiro é uma ferramenta para alcançar liberdade e segurança, e não um fim em si mesmo. Morgan Housel mostra que não existe uma fórmula única para o sucesso financeiro, pois cada pessoa tem objetivos, medos e motivações diferentes. No entanto, algumas regras universais, como viver abaixo dos próprios meios, investir a longo prazo e compreender o impacto da sorte e do risco, podem ajudar qualquer um a construir uma relação mais saudável com o dinheiro. O autor reforça que a verdadeira riqueza não está na ostentação, mas na tranquilidade de poder fazer escolhas sem depender de fatores externos. Ele também destaca que muitas pessoas caem na armadilha da comparação e do desejo de ter mais, sem perceber que essa mentalidade pode levar a decisões impulsivas e insustentáveis. O livro convida o leitor a repensar suas crenças sobre dinheiro e a adotar uma abordagem mais racional, baseada na paciência, na simplicidade e no entendimento de que a estabilidade financeira depende mais do comportamento do que da inteligência técnica. Ao final, Uzel deixa um lembrete poderoso: a melhor estratégia financeira é aquela que permite viver a vida de forma tranquila e satisfatória, sem se deixar levar pelo medo ou pela ganância. Se chegou até aqui e gostou deste resumo, se inscreva no canal e envie para seus amigos o resumo deste e outros preciosos livros. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Até o próximo resumo!